Terra Nostra é o jornal mais pequeno do mundo. Os recordes e a inovação estão sempre na mira da tipografia nova gráfica. Ernesto Rezende esteve à conversa connosco e contou-nos a história desta casa com 30 anos, onde o livro é trabalhado como uma pedra preciosa. A Nova Gráfica surgiu em 1982. Foi um conjunto de 4 pessoas que eram gráficas nesta ocasião, que se juntaram e resolveram fazer uma gráfica. Comprámos uma gráfica em Ponta Delgada pequenina e depois, com os anos, fomos remodelando a empresa e fomos adaptando às necessidades do mercado que existe. A partir daí, fomos um grupo de 4 pessoas, como já disse no início, e depois fomos investindo em termos de recursos humanos e em termos de materiais. E deu a empresa que nós temos hoje neste momento, que são cerca de 40 trabalhadores. O dia-a-dia é o dia de vontade de todos os dias de fazer melhor, é assim. É uma empresa que está aberta ao público no dia-a-dia, recebemos o trabalho que hoje aparece quase para o dia, são um grupo de gente muito jovem, com projetos inovadores dentro da nossa empresa e que gostam daquilo que fazem. Hoje já não há trabalho para um mês, já não há trabalho para uma semana, há trabalho para o dia. E hoje temos que ser também mais criativos, saber o que é que conseguimos fazer naquele dia e passar a fazer esse trabalho bem e rápido. Por isso é que nós investimos bastante em máquinas mais modernas, com nova tecnologia, para poder responder a essas tendências do mercado. O mercado alterou-se nos anos. Nós, há 4 anos atrás, comprámos uma editora, que é a Publisor, e a partir daí começámos a publicar com a nossa chancela Publisor e mais tarde, já este ano, com a nova chancela Letras Lavadas. Temos vindo a conseguir autores açorianos de grande nome, de grande prestígio e estamos muito satisfeitos com eles. Ter ido ao recorde do Guinness não é um sonho, foi uma ideia. É um trabalho de oportunidade. Tivemos a oportunidade de fazer o jornal mais pequeno do mundo e, nessa ocasião, como temos os meios técnicos e humanos suficientes para o fazer, também aliados às novas tecnologias, é um trabalho de inovação e passa essencialmente por uma ação de marketing que nós fizemos dentro da nossa empresa. Um livro realmente é uma obra de arte, é um produto que é para ficar, não é um projeto visual que aparece e desaparece e deixamos de o ver. Temos que o sentir, temos que escolher as melhores matérias-primas e dar a ele a melhor feitura gráfica possível, arranjando sempre aliadas ao design e à qualidade do produto final. De um livro que nos marcou bastante, posso-lhe falar do Barco e o Sonho, que é este livro que aqui está, a 4ª edição do Barco e o Sonho, onde fizemos uma edição especial para oferecer ao Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua passagem naquela cimeira da NATO em Portugal. É um livro que, no fundo, acaba por ser uma homenagem dos Açores e uma homenagem também de Portugal a quem, no outro lado, nos deu abrigo, nos deu comer e nos deu a oportunidade de nós sairmos daquilo que estávamos a viver neste momento. Os prémios que nós temos conseguido são gratificantes justamente para os nossos colaboradores e também para os nossos clientes e os nossos fornecedores, porque são prémios de qualidade gráfica. Nós apostamos muito em equipamentos de topo de gama mundial e realmente isso é o resultado do nosso trabalho. Os prémios, nós estamos aqui a trabalhar para os prémios são atribuídos por júris nacionais que nós não conhecemos e neste momento somos a empresa portuguesa mais premiada. Ainda este ano nós conseguimos ter mais 8 grandes prémios numa revista da especialidade, onde eram 13 categorias. 8 grandes prémios foram para a Nova Gráfica e também foi 2 menções honrosas e o trabalho gráfico do ano. Já não é a primeira vez que vamos conseguindo ter isto. A feitura de um livro é essencialmente chega à nossa empresa, passa por um gabinete de concepção gráfica, por um grupo de designers que vão fazer o layout, a criação gráfica, a paginação, depois a revisão. Após esse processo tudo em formato digital, há que passar isso para o formato visual, para o aspecto físico. Então, nós temos máquinas de equipamentos de grande produção, máquinas que podem fazer um único livro, como podem fazer 50.000, que seria o ideal, e com tiragens de produção de 15.000 a 16.000 folhas por hora. Passamos depois este livro para essas máquinas de impressão, que fazem uma impressão normalmente a 4 cores. Muitas vezes nós utilizamos 4 cores e mais vernizes, quer para dar aquele efeito especial nas imagens, quando se trata de álbuns de fotografia. E depois, após o trabalho de impressão feito, passa para um setor diferente, que é o setor de acabamentos, onde nós vamos dobrar o livro, cozer o livro à linha, meter a capa e fazer o corte trilateral. E, no fundo, fica um objeto, o livro pronto na mão. Sim, os livros personalizados são uma mais-valia para as nossas empresas. As empresas que tiverem capacidade de o fazer,
penso que vão ter muito futuro daqui para a frente. As empresas que não têm capacidade de fazer livros personalizados, com certeza que perdem um bocadinho o mercado. Porque, por ser importante ler, é uma forma da pessoa ter mais conhecimento e transmitir esse conhecimento para as outras pessoas onde está rodeado. Este foi o Ler Açores de hoje. Nós regressamos na próxima semana com mais sugestões de leitura. Até lá!